Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! Chegando agora para mais uma live dessa nossa semana de lives que tá muito especial. Vamos ver quem serão os primeiros a chegar aqui para participar com a gente da nossa live. Olha, o pessoal tá chegando, hein? Vamos lá! Hoje a live tá muito especial, gente, porque a gente vai falar com uma outra colega, mais psicopedagogia também, e essa colega também tem uma forma muito especial de aplicar os conhecimentos que ela tem, de aplicar tudo que ela conhece, né? E vai mostrar pra gente, né, como que ela faz isso, né, as experiências dela. Deixa eu ver, só ver quem tá chegando aqui, ó. A Cris, que vai falar com a gente, já até chegou, olha só. A Meriene tá aí, Bárbara, a Vanessa, a Jane, a Gerlane, a Adriana, a Vanessa, eu já falei, né? A Vanessa. Dois brasileirinhos é a Bia, Raquel. Oi, Raquel, Sônia. Vamos lá, hein? Ó, Cantinho da Arte, Cibele. Ai, pessoal, gente, vamos lá. Todo mundo aqui, Valquíria. Ai, o pessoal tá chegando. Gente, tô muito feliz mais uma vez, hein? Essa nossa semana tá ótima, maravilhosa. Tô amando trazer só gente bacana aqui pra vocês. E agora eu vou começar desde já a chamar a Cris pra falar com a gente, né? Porque a Cris, gente, é o seguinte, a Cris, se não me engano, tem um pouquinho menos de um ano, ou um ano, vai fazer um ano agora, que ela tá no Mais Psicopedagogia, e ela já tinha essa formação, tá, em psicopedagogia, e começou a aplicar os conhecimentos dela, começou a ajudar muitas pessoas, se destacar na área dela, então foi assim, ela tem feito um trabalho muito legal, e eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês a experiência dela, tá bom? Todas as pessoas que eu estou trazendo aqui são pessoas maravilhosas, com ótimas experiências. E assim, na família Mais PP somos muitos, né? 500 pessoas. Então, eu vou me empenhar para sempre que puder fazer uma semana dessa pra gente conhecer aí mais de perto o trabalho de todo mundo. Muita gente bacana, tá bom? Vou chamar aqui a Cris, então. Cadê ela, ó? Gente, e vir aqui trazer as contribuições dela, né, pra gente. E isso é legal também para vocês ouvirem outras pessoas e não só eu, né? É bom a gente ver as histórias de outras pessoas. Ah, ela é... Ei, Cris! Ô, Cris, Oiê! bem-vinda! Obrigada por você ter vindo aqui para nossa live, participar, contribuir também com tudo que você tem de experiência, né, de prática, as coisas que você está fazendo que tem sido tão legais. Muito legal, viu? Obrigada por você ter aceitado. Eu chamei e ela já aceitou. É um prazer, é muito gostoso participar de tudo que você faz, mesmo por detrás das câmeras. E falar sobre aquilo que a gente gosta de fazer é melhor ainda, né? Ai, demais, né? Então vamos começar. Ó, hoje, Cris, eu coloquei algumas perguntas. Coloquei uma caixinha para as pessoas fazerem algumas perguntas para você, né, sobre Ah, a prática. E assim, eu seleciono, a gente não responde todas, gente, porque tem muita pergunta assim que é muito parecida, tá? Repetida. Então, a maioria vai sentir suas perguntas aí contempladas. Melhorou o som, gente? tá. Ah, é, então, eu acho que a maioria vão sentir as perguntas aí contempladas, tá bom? Primeiro, Cris, fala Eu, aí pro pessoal como que você me conheceu, como que você veio parar aqui na nossa família. Conta pro pessoal. é, eu já tinha formação, né, de psico e de neuropsicopedagoga também. Dentre elas, né, eu venho dentro da área da educação, em especial, eu tenho como um gancho de luta a educação especial. E eu queria, na época, fazer um guincho, ligar isso, né, uma coisa na outra. Eu estava muito deprimida, eu fazia um trabalho que eu amava, e por conta de recursos políticos, eu tive que sair da função do que eu estava e assumi uma outra gostosa também. Mas isso me desmotivou um pouco e eu precisava e queria colocar em prática a psicopedagogia.
quando ainda em tratamento por conta desse percurso, uma depressão, olhando o YouTube, um raio de luz, Deus me apontou uma pessoa chamada Tatiane Castro, que eu nunca tinha ouvido falar até então. Isso foi no final do ano passado, e eu pedia para Deus uma luz, né? Algo que acontecesse na minha vida. Porque eu tinha e sei, reconheço algumas habilidades que tenho, mas eu não sabia e não tinha força, porque estava depressiva, em colocar em prática. E prontamente você me atendeu. Prontamente entrei em contato, estava para iniciar uma nova turma, que faz, sim, mais ou menos um ano, e aí eu entrei nessa turma e minha vida mudou, né? Graças aos passos e super dicas que você coloca para a gente seguir, mas não para fazer funcionar, mas para se descobrir. Era este empurrãozinho que eu precisava. Ai, que legal, gente. Olha como que ela é. Ela vem pra live para querer fazer a gente chorar. Olha só. Gente, Mas foi. a Cris, ela realmente ela tem muitas habilidades, né, Cris? Você já tinha É, experiência, né? Você já tinha conhecimento. Então, assim, na verdade, tudo que a gente faz, porque assim, ô Cris, o mérito nunca é meu. Às vezes eu posso, assim, dar uma dica, dar um toque, alguma coisa assim, né? Mas são as pessoas que colocam em prática, que vão lá e fazem, porque uhum, muitas pessoas podem chegar para você e falar mil coisas, mas as coisas que vão acontecer são aquelas que você vai colocar foco, né? Então, assim, você colocou foco em... Você estava numa situação ruim, emocional, estava, né, assim, aquela indecisão, a coisa da carreira e tudo. Mas você, assim, não que eu tô dizendo, gente, que uma depressão é uma doença, tá? É assim, precisa de um tratamento, não tô simplificando as coisas, não, tá bom? Nem tô menosprezando quando a pessoa tem depressão, nem nada disso, tá bom? Precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, outras coisas. Mas uma coisa que é muito interessante, que é muito legal, é a pessoa que tem a força de dar um passinho, sabe? Vai lá e dá um é, passinho, e assim, e depois que a gente dá um passinho, eu sempre falo, dá o passo que aparece o chão, né? Mas assim, depois que a gente dá um passinho, parece que a nossa mente vai abrindo para, eu fiz isso aqui, aí agora já parece que você foi um pouquinho na beirada e enxergou mais, sabe? Aí você consegue ver outras coisas que você poderia fazer, né? Começa a ver soluções, coisas que você poderia colocar em prática, às vezes e tudo com os recursos que você já tem. Porque o Mais Psicopedagogia, por exemplo, ele não é um curso que fala para você comprar teste, ele não é um curso que fala para você, sabe? O nosso foco é na nossa ação e desenvolver nossa é, prática e nosso conhecimento. Não é, nosso foco não é assim para você. Porque assim, gente, eu vou aproveitar isso aqui. A Cris tem muita coisa para falar, tem perguntas aqui para ela, mas eu só vou aproveitar isso aqui. A gente ter testes é uma coisa muito legal, né? Às vezes a gente compra uns testes que são prontos, que assim, são pessoas maravilhosas que fizeram testes muito trabalhados, que facilita a vida, com certeza. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que fortalecer a nossa base, nosso conhecimento. Porque a gente pode pegar um teste, rasgar e uhum. jogar fora, e da Foi. mesma forma a gente vai conseguir fazer uma avaliação, vai conseguir intervir. A Raquel falou ontem, né? Isso, foi a Raquel que falou ontem, que se a gente tiver uma caneta e um papel, a gente consegue fazer. Porque a gente tem um Sim, embasamento. E assim, não é o embasamento só assim de eu ir lá e dar umas aulas para vocês, não. Entendeu? É de vocês também sim. buscarem. Vocês olham um artigo aqui, um artigo ali, procuram um livro e vai complementando, né? Mas o nosso foco é excelência no básico, né, Cris? Então, assim, é fortalecer Pois bem é, aquilo que é básico, né? Para depois a gente colocar em sim. prática. Por exemplo, autismo. Eu não tenho nem experiência em trabalhar com autismo. Assim, eu tenho experiência, Uhum, assim, de poucos casos, né? Mas eu não me especializei em autismo. Você já tem uhum. muito mais conhecimento nessa área, É. já consegue, né, já tem prática nisso e tal, e assim, você junta as duas coisas, você pega aquelas dicas que é para você já entrar em ação e coloca todo É. o seu talento, seu potencial para fora, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho que a arte da psicopedagogia,
é muito mais humana, né, do que dos seus próprios recursos. E isso eu enxerguei em você. Eu utilizava isso na prática do meu trabalho, como professora de AEE e professora de alfabetização no segundo ano, né, que até então eu era. Também como coordenadora de sala de recursos. Mas eu levava isso para uma outra função. E eu queria destacar, eu queria viver a psicopedagogia na sua plenitude, mas eu não sabia como. E o arriscar é difícil, né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu moro distante da minha família, eu sou de Taubaté, São Paulo, moro de 2012 até agora aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu queria vivenciar isso, porque eu queria, quando eu voltasse para minha cidade um dia, também poder recomeçar, levar essa prática comigo. Mas eu queria vivenciar aqui, porque aqui eu já tinha um nome, né? Formado não só na educação, como na educação especial, e utilizava a psicopedagogia como base de tudo que eu fazia. Então, por que não viver isso na sua plenitude? E quem me mostrou, eu já assisti, sigo outras psicopedagogas, mas eu não via esse transpassar de passo, poder diferenciar uma coisa da outra. E eu consegui enxergar isso com a sua super dica. Foi aonde eu larguei de mão de tudo e arrisquei do zero e comecei. E deu super certo. Estou super feliz. Hoje eu tenho um grupo de psicopedagogos que me acompanham e talvez durante as perguntas eu venha respondendo um pouco mais. Eu consegui empreender através da educação, que é algo que eu amo, aliando a profissão que eu gostaria de exercer na sua plenitude. Foi isso que eu consegui. E a base dessa vontade, dessa praticidade, foi que deu certo. O que eu chamo de sucesso, não por ser conhecida, até porque nem sou, mas por ter o sucesso nessas pequenas caminhadas e conseguir levar comigo amigos que hoje trabalham comigo, porque eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe de psicopedagogos. Olha que legal, gente. O negócio é entrar em ação mesmo, né? É colocar as coisas assim. Às vezes a gente também. Uma coisa que a Raquel falou ontem, né? E eu vinha pensando nisso ontem, né? Às vezes a gente, quando tá numa situação assim difícil, eu não marquei a hora hoje, gente. Às vezes quando a gente tá numa situação difícil, né? A gente não consegue ver assim de longe, né? Porque às vezes, até quando a gente vê outra pessoa na situação, a gente fala assim, ah, faz isso, faz aquilo outro, né? E vai falando assim, segue esse passo a passo aqui que dá. Gente, mas a pessoa, ela não consegue, né? Ela precisa, assim, ter um momento, assim, talvez alguém que dá um toque, né? Do jeito certo, que vai fazer a pessoa entender. Talvez ela mesma, de repente, né? Às vezes até uma notícia a pessoa vê no jornal e tem aquele, nossa, por que que eu não saquei isso, isso aqui antes, né? Então, assim, uma coisa assim, muito legal da gente observar também, né? Que às vezes uma única coisa que a gente está precisando é conseguir enxergar a situação também, porque eu sempre penso que nada é por acaso e tudo conspirando a nosso favor. É só a gente olhar para eles. É Né? Eu verdade. tenho uma visão assim, bem positiva das coisas. Eu acho que tudo está favorecendo a gente, né? Eu sou grata. Isso. É Sou só a gente grata a olhar. você e toda a equipe, né? Porque a gente tem um grupo maravilhoso que também me acolheu Isso. muito bem, né? Eu não Isso, consigo ser verdade. tão presente no nosso grupo porque eu tenho uma agenda cheia, né? Hoje eu não só trabalho em Mas clínica, quando como vai eu participo também, de muitos eventos. Eu sou chamada para muitos eventos. Essa semana mesmo está sendo uma semana de muitos. Todos os dias eu tenho um. Eu vou sair da live, estou indo para um, inclusive. olha. Mas assim, sempre que posso, eu chamo no privado, respondo a pergunta das colegas, às vezes no próprio grupo. Mas assim, é um grupo de gratidão, é realmente uma família mais psicopedagogia. Ah, é mesmo muito legal, gente. Quando um colega fala alguma coisa, parece assim, até mesmo quando pergunta alguma coisa, a gente para pensar sobre aquilo que às vezes a gente nem estava presente, né? Não tinha se atentado para aquele ponto. E o bom de ter um grupo é que, assim, a gente acelera o nosso crescimento. Porque a gente não vive só a nossa experiência batendo cabeça, né? Igual antigamente eu trabalhava sozinho. Então, assim, a gente não fica só a nossa experiência batendo cabeça. Você vê todo mundo fazendo e você cresce com os desafios de todo mundo. Acho isso muito legal também, né?
Deixa eu fazer as perguntas, senão o Isso. pessoal vai ficar bravo, Cris. Olha Mas só, não. perguntas assim, todo tipo, tá? Eu separei 4 aqui, as mais repetidas. Ó, vocês cobram a primeira sessão? Eu não tenho ordem, tá? Eu poderia ter perguntado do empreendedorismo, como que empreendeu primeiro, eu coloquei que apareceu aqui. Vocês cobram a primeira sessão? Como que você faz, Cris? Você cobra? Não, não cobro. Eu deixo alguns horários, num tempo de mais ou menos 30 minutos, para eu fazer a acolhida. Como eu já tenho uma certa visibilidade dentro da educação, as famílias que me procuram são famílias que já me conhecem dos meus serviços anteriores. Então, eu acolho. Eu digo que eu tenho um tempo de 30 minutos para saber o que ela precisa de mim. E aí eu só a ouço, registro algumas informações, e aí eu passo os meus procedimentos de trabalho e marco o próximo momento para uma anamnese. E aí Uhum. sim eu começo a coletar todos os dados relacionados ao neurodesenvolvimento da criança, ou do Isso. adolescente e até de adulto. Legal. Gente, o meu procedimento é muito parecido com o da Cris. Só que quando eu reservo um horário, eu reservo 1h30, porque aí eu tenho meia hora para fazer isso. E se a pessoa topar e quiser encarar aí a caminhada juntos, aí eu tenho a próxima 1 hora que eu já faço a anamnese. Então, eu já marco, quando eu marco, eu já marco 1h30 para a primeira sessão, tá? Então, assim, é o mesmo procedimento, só que ela separa, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, olha que legal. Qual orientação você segue? Qual orientação teórica? Ó, Ah, gente, vou falar assim, a minha e a Cris vai falar se ela tá seguindo a que é a lado mais psicopedagogia direitinho ou se ela modifica, tá? Porque é o seguinte, no mais psicopedagogia, a gente não segue, a gente tem várias inspirações teóricas e tudo, mas a gente não segue uma à risca. A gente coloca assim, tem outros elementos, né? Por exemplo, a Maria Lúcia Vaz, ela fala que a anamnese é no início. E como eu concordo de fazer a anamnese no início, eu coloquei a anamnese no início, entendeu? Mas o Jorge Visca, ele tem aquelas coisas da técnicas projetivas e tal, e eu fui lá e coloquei também, né? Então, assim, eu coloquei tudo que eu acho legal colocar. Então, assim, por isso que eu falo assim, o método mais psicopedagogia, porque a gente, eu quis colocar todas as coisas que, durante a minha trajetória, atendendo como psicopedagoga, deram resultado, tá? Então, eu não sigo uma única orientação, né? Eu não faço tudo que a Alicia Fernandes fala, eu não faço tudo que a Lúdia Olivier fala, não faço tudo isso. Eu faço todas as coisas que, pela minha prática, eu obtive resultado. E coloquei isso lá no Mais Psicopedagogia e oriento os alunos dessa forma, né? Mas é lógico que todo mundo tem liberdade de fazer isso. aquilo que mais combina, tá? Uma coisa que eu oriento também é nunca faça uma coisa porque alguém falou para você fazer, né? É. Estude, se capacite e faça aquilo que tem mais a ver com você, né? Porque às vezes você não se sente bem fazendo, por exemplo, aquela sessão lúdica, né? Que eu gosto muito. Mas tem gente que não tem, né? Não consegue fazer. Então não faça, faça outras coisas que talvez você se sinta mais capacitado para fazer, se sinta mais à Uhum. vontade. Uhum. Eu sigo, até porque eu gosto muito das práticas que eu aprendi no Mais Psicopedagogia mesmo, tá? É Uhum. lógico que há momentos que é preciso, sim, a gente ter essa base de outros teóricos e agregar, né? Mas eu sigo tudo que eu ali aprendi. Ali foi o meu alicerce. Na sua maioria, eu sigo o que eu aprendi no curso Mais Psicopedagogia. Tem funcionado muito bem. Ah, que legal. E a Cris, gente, ela tem, como você tem muita experiência também com a AEE, né, Cris? Então acaba Isso. que você também pega muito dessa experiência para, não só para avaliação, porque geralmente o cliente, a clientela do AEE tem um diagnóstico, né? Mas Isso. geralmente na sua intervenção você usa muito da sua prática, né? Que você já tinha lá Sim, do AEE. Mas é muito legal sim. a gente conhecer todo o processo da avaliação psicopedagógica,
Porque, gente, uma frase da Alicia Fernandes que eu acho o máximo, que é assim, quando você está avaliando, você já está intervindo, quando você está intervindo, você também já está avaliando. Porque, assim, você conhecendo toda essa prática, você está no processo de intervenção. Mas na Sim, sua mente, você também, assim, você está o tempo todo reavaliando, revendo, né, vendo os avanços. E eu sei que você tem um sim. público muito da educação especial, né, Cris? Tenho. E para mim foi um desafio, sabe, Tati? Porque apesar de eu ter um público, né, nessa área, eu não tinha a experiência com os que têm dificuldade de aprendizagem. Então, isso foi muito desafiador, porque eu saí daquela condição de que estava na zona de conforto, né? Vou trabalhar com aquilo que conheço. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a ter esse público novo. E isso me fez estudar, isso me fez me atentar, isso me fez sentar, repensar. E eu sou muito assim, eu tenho necessidade de duas coisas na minha vida: de estudo, de pessoas, até porque eu moro sempre, né? Morei distante da minha família, e dos meus filhos e amigos próximos. Então, Uhum. assim, foi desafiador, porque começou a chegar casos que eu não tinha domínio, mas eu tive que correr atrás. Isso para mim engrandeceu bastante, me fez crescer bastante, sabe? Então eu fiquei assim, eu vi um outro potencial que eu não enxergava em mim. Eu só me via, foi o que me tirou daquele núcleo de visão dos serviços anteriores. Me fez viver um novo mundo. Esse novo mundo foi assim, não foi de ansiedade, foi com muita tranquilidade, e foi buscando, foi trocando no grupo com Ah, que outras legal. pessoas que eu fui crescendo. Então, agregou muito, somou muito, e hoje eu me sinto assim bem confortável para falar de dificuldade de aprendizagem, das pessoas que têm ou não os seus diagnósticos fechados, e também das crianças, os bebês, né? Porque eu não trabalhava com bebê, eu trabalhava com crianças, adolescentes em idade escolar. E a partir daí, do ano passado, eu comecei a me especializar em neurodesenvolvimento, para fazer Olha o que rastreio legal. das crianças, bebês. Como eu já tinha um vínculo com as escolas públicas e particulares aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as próprias coordenadoras, observando, começaram a encaminhar na visita das crianças que eu atendia. Ah, vamos ali observar tal bebê. E aí eu ia e deixava um protocolo, alguma coisa para Uhum. observar. E a partir dali a família me procurava já na clínica. Então foi um outro universo desconhecido. Então, assim, me ocupou a mente, me fez esquecer algo que me incomodava e me libertou enquanto saúde mental e profissional. Ah, que legal. A gente fica tão feliz, né, gente? Olha só, teve gente que concordou aqui, falou não cobra o primeiro atendimento, que esse primeiro atendimento, gente, não é um atendimento para avaliar, não. É porque também a gente precisa orientar as pessoas sobre como é o processo. E aí a gente, porque senão a pessoa já vai e entra no processo sem saber como que as coisas funcionam. Então a gente já orienta como que é o processo e vê se a pessoa topa ou não. E a primeira sessão, ela acontece depois da conversa, tá? Então vamos É. lá, ó. Deixa eu ver que teve gente que falou, e com certeza eu vou pular alguém, tá, gente? Porque, ó, quais as práticas curriculares dos professores do AEE? A Cris vai poder falar para vocês. E aí, Cris? Quais as Prática práticas curriculares dos professores do AEE. Eu, dentro da clínica ou dentro da escola? Porque há diferença, né? A ele atuação é falou muito aqui, diferente. ele A falou que atuação professores, então eu imagino que na escola, né? né? Porque o profissional de AE, ele tem as suas atribuições, elas são muito claras, inclusive pela portaria do MEC, né? Então, se nós jogarmos lá atribuições do professor de AE, a gente acaba encontrando o que nos cabe enquanto atuação. Já na clínica, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas acaba se encontrando, porque a gente acaba por orientar professores, né? Nem todas as crianças, por exemplo, têm professor mediador,
né? Então, você acaba indo na escola, fazendo orientação com o profissional da sala de aula, com o regente. Então, você tem que ter esse conhecimento. Vamos dizer, eu sou um psicopedagogo e não tenho formação em AEE. E tenho uma criança da educação inclusiva. Eu preciso ir à escola tendo é, essas concepções, essas ideias, essas orientações. Porque o profissional regente também não tem. Então, eu não posso chegar lá dizendo isso, que não faz parte do universo dele, embora o aluno seja dele. Mas quem trabalha com a prática de facilitar esse conteúdo para essa criança, somos nós, psicopedagogos. Nós temos ferramentas, recursos para fazer essas orientações. Então, acaba se somando. Mas, na prática, uma coisa acaba que não tendo muito a ver com a outra. Agora, na clínica, como que seria? Tem, sim, adaptação de material, né? Eu tenho um paciente cadeirante, né, com paralisia cerebral. Então, eu tenho que adaptar os materiais para eles. Esses materiais eu levo, eu tiro foto, mostro para a coordenação da escola, mostro para o professor e levo aquilo que ele consegue produzir da melhor forma que consegue para que a escola possa ofertar isso no ambiente escolar. Uhum, muito legal. E a psicopedagogia, gente, independente, né, do AE, a psicopedagogia, ela trabalha com aprendizagem. Aprendizagem, a gente tem que ter muito claro isso. E todo mundo, não tem um ser humano. Eu coloquei uma frase esses dias: nasceu gente, aprende, né? Então, assim, todo mundo precisa aprender, né? Independente da situação. Nós, enquanto psicopedagogos, a gente vai investigar o obstáculo daquela pessoa para aprender, né? Que ela encontra para o aprender, e a gente vai trabalhar em cima desse obstáculo, independente da dificuldade, independente de onde vem a dificuldade, se é de uma deficiência, se é de um transtorno, se é uma dificuldade que aconteceu devido a com causa emocional, com qualquer outra causa. O nosso foco é aprender. E a gente faz de tudo para que essa aprendizagem aconteça, né? Então, Porque tem um diferencial, né, o Tati, quando eu falo que não é a mesma coisa e se encontra. Por quê? Porque a gente não trabalha o conteúdo da escola, né? A gente até pega um gancho desses conteúdos para fazermos a avaliação e a intervenção a nível de habilidades que aquela criança não tem para que ela melhor se desenvolva em sala de aula, né? Porque senão nós seríamos professor de reforço, trabalhar o mesmo conteúdo dentro da clínica. Então, é onde eu falo que o diferencial de uma atribuição e outra está aí. A gente até tem a base curricular, né? A gente tem esse conhecimento, tem que ter para a gente ver até que nível, o que a criança está aprendendo na escola, mas a gente não trabalha esse conteúdo diário dentro da clínica. A gente faz uma avaliação justamente para ver as habilidades, as potencialidades, as suas limitações, as suas dificuldades, e a gente trabalha em cima dessa avaliação do relatório. Então, eu não posso trabalhar em cima de conteúdo da escola, mas eu posso pegar um conteúdo que vai contribuir, que ele tem uma habilidade, sei que ele vai aprender lá, o que ele pode melhor contribuir dentro da sala de aula quando ele vê esse conteúdo. Então, eu posso trabalhar a dificuldade com a habilidade, ele se sente seguro e quando chega na sala de aula e ele vê aquele conteúdo, ele fica mais feliz, ele colabora com os colegas, com a sala de aula, se sente mais pertencente àquele universo. Isso, ele fica mais autoconfiante, né? Porque uma coisa que eu observo muito, eu gosto de observar as coisas assim, ter uma imagem assim muito real, sabe? Imaginar as coisas no real mesmo. Então, o que é uma coisa que faz a gente ter autoconfiança, confiar na gente mesmo? É quando a gente tem provas de que a gente é capaz de alguma coisa. E quando a gente trabalha alguma questão com a criança, às vezes eles chegam, gente, eu bato muito nessa tecla, eles chegam com a autoestima assim detonada, né? Porque tá no foco na dificuldade, aquela coisa toda. Mas aí a gente faz alguma coisa, algum jogo que depende de alguma habilidade, aí depois a gente mostra para ele que ele usou sim aquela habilidade.
naquela atividade. É, Então, eu ainda falo, olha só, você falou que não, mas olha como que eu te provei aqui que você tem essa habilidade. Você precisou fazer isso, sim, isso, aquilo e mostro, sabe? Então, assim, ele tá tendo uma prova na frente dele que as coisas, que funciona. E assim, às vezes, gente, a coisa é tão grave que uma prova só não é suficiente. Aí você vai e faz várias vezes, sim, né? E assim, sobre sim. isso que a Cris, né, eu gosto de usar muito analogia, eu imagino assim, na sala de aula, o professor tá ali falando e falando para todo mundo. Mas na frente daquela pessoa com alguma dificuldade, vai crescendo um muro, sabe? E aquela mensagem não chega. E aí, o que que a gente faz? Descobre de que é feito esse muro, né? E vai lá com aquela bola de demolição para tentar derrubar esse muro, sabe? E é É. isso que a gente faz. A gente trabalha demolindo, né? E aí, quando As ele for crianças, lá para a escola, ele vai conseguir, o muro já está derrubado, né? Ou a gente vai derrubando aí aos poucos, e aí ele vai tendo, né? Vai conseguindo aprender igual as outras crianças na sala de aula. mais ou menos essa questão da empatia, né? Se colocar no lugar da criança, né? A gente vê que a criança, ela tem muita potencialidade, mas ela vem de um universo muito desmotivado, né? E aí, quando você eleva a autoestima da criança, ela começa a ver as coisas com outro olhar. E quando você acaba trabalhando com ela habilidades que vão fazer que ela vá se sentir pertencente da sala de aula, ela começa até a participar, ela melhora na nota, ela melhora na organização do caderno, porque ela está mais segura de si. Ela sabe que ela também é capaz e que tem uma dificuldade, mas que, como para todo mundo, a gente tem que procurar vencer da melhor forma, se dedicando, buscando. E isso acontece conosco também, né? E as crianças de hoje em dia precisam disso, porque muitas vezes são muito cobradas, porque tem de tudo, e aí quando vem com um caderno um incompleto, uma nota baixa, são cobradas pelos pais. Eu pago escola, você tem tudo, nananana. E às vezes não é o tudo que ela precisa, o que ela precisa é de alguém que coloque ela para cima, que a ouça, né? É Uhum. mais ou menos por. É, porque o tudo não é isso, né? É, deixa eu só ver uma. Essa aqui, ô Cris, a gente pode até falar um pouquinho. É o seguinte, porque ela perguntou, eu não sei se a pessoa entrou lá no seu perfil, ouviu eu falando uma coisa, mas aí perguntou assim, qual a estratégia usar com crianças com síndrome de Down, né? Ah, sim. É, deve ter visto, né? E aí, Cris? Então, tudo depende. Depende dos estímulos, depende do meio em que essa criança está, né? Eu aqui em Campo Grande, eu tenho vem de um grupo de mães, né? As mães hoje em dia nós temos um grupo, grupo de mães de autismo, grupo de mães síndrome de Down e por aí vai. Então, o que que a partir da avaliação, a gente não pode subestimar. Eu não vejo a criança pela síndrome nem pelo transtorno. Eu vejo a criança pela criança, tá? Então, essa Certo. criança tem um nome, essa criança tem uma idade e essa criança deveria estar em tal marco no desenvolvimento. Até ali, quais são as suas limitações? Quais são as suas potencialidades? A partir dali, eu correlaciono com aquilo que, se ela está matriculada num colégio, o que, que ela deveria estar aprendendo. Então, por essa avaliação, eu consigo ver se ela está aquém, se os estímulos que ela teve desde bebê em relação principalmente à linguagem, à parte motora, né? Se elas estão mais evoluídas, você consegue já iniciar uma parte associada à acadêmica, né? Agora, muitas vezes a criança não, ou seja pela superproteção, ou por falta de estímulos, condições financeiras da família, ou por falta de orientação. Então, a criança chega nua e crua. Então, a família te busca para você fazer todo esse trabalho que antecede o estar dentro de uma sala de aula. Uhum. Então, eu utilizo as habilidades iniciais para a alfabetização. Se é uma Uhum. criança que já está contextualizada no ambiente escolar, parte social, parte de linguagem, consegue estabelecer comunicação com seus colegas, a gente desenvolve essas habilidades que ela já tem de legal, mas foca naquilo que ela ainda precisa avançar. É mais ou menos por aí. Gente, o foco é na pessoa, né? Então, ela que vai trazer as informações pra gente.
Então, a gente, É, independente de qual seja a criança, se tem transtorno X ou Y, ou deficiência X ou Y, né? A gente vai conhecer a pessoa. A pessoa. E eu sempre é, falo, ó, não existe uma criança. Você já conheceu uma criança síndrome de Down igual que tem síndrome de Down igual a outra? não, Nunca. não, Uma criança autista igual a outra. Não existe, gente. Uma pessoa com TDAH também igual a outra. Não existe. Então, assim, você não pode estabelecer um protocolo, uma rotininha ali para você seguir e achar que você vai colocar todas as é, crianças para seguir aquela rotina, aquele não, protocolo, né? Você tem que não tem como. conhecer, é conhecer. E É, isso eu chamo de criar vínculo, né? E sim, criar vínculo. E para a gente conhecer bem, o primeiro passo que eu considero importante é a gente conseguir criar um vínculo. E vínculo não quer dizer amor, não quer dizer gostar, não quer dizer nada. Quer dizer confiança. Porque quando é, a gente acredita de verdade que a criança vai avançar, independente da situação dela, ela vê que a gente acredita, porque todo mundo sente, tá? E ela vê que a gente está confiando, que a gente acredita, e ela passa a confiar na gente também, né? Porque sempre, quando tem alguma dificuldade na escola e tal, a situação é o inversa. A situação é de desconfiança, né? Não de desconfiança, de não confiar, da não confiança. Não acredita que vai avançar, não acredita que dá certo, não consigo fazer mais por essa criança, etc, né? E a gente já vai com sim. esse vínculo de confiar, de acreditar. E aí, quando eles começam a sentir isso, eles entregam para a gente todas as ferramentas que a gente precisa para ajudá-los mesmo, porque eles passam a acreditar É, nisso, né? muito bem, é um momento mágico, né, Tati e colegas? Porque assim, você está tendo a oportunidade de estar dentro de uma sala com diferentes recursos por um tempo de 50, uma hora, né? 50 minutos, uma hora, da qual você tem um planejamento, um currículo clínico a desenvolver a partir da avaliação, mas muitas vezes quem direciona o andamento daquele momento é a criança. É como ela chega, né? Tem criança que às vezes vem doentinha. Então, naquele dia, você não pode pegar o que está planejado e tentar colocar porque está planejado. Quem vai direcionando é a criança. A psicopedagogia tem essa arte humanizadora. Você enxergar o outro e contribuir com o outro para a sua necessidade, né? Então, é mais ou menos por isso. Então, não tem como eu pegar, fazer um protocolo, pegar a criança e encaixá-la no protocolo. Isso, mais ou menos, ela já vive de uma forma inclusiva, ao mesmo tempo exclusiva, dentro da sala de aula, onde dentro de uma caixa de 30, 20, 15 alunos, a maioria segue determinado ritmo sistemático. E aqueles que não, que ficam para trás, é que estão com a gente. Então, eu não posso fazer da mesma forma. Eu tenho que fazer que esse ambiente seja acolhedor, motivador, inspirador, e ela vai direcionando e eu vou agregando aquilo que eu tenho que trabalhar com ela. Uhum. Olha só, Cris, na semana passada a gente teve um aulão de quinta que a gente falou sobre o escutar. Não sei se você viu esse. A gente falou, até trouxe um livro que falava do escutar. E aí eu peguei um pedacinho, um fragmento da Alicia Fernandes, né, nossa musa da psicopedagogia. Peguei um fragmento do livro dela e ela fala de uma coisa, uma expressão que eu acho muito legal, escutar, hífen, olhar, o escutar olhar, que é quando a gente assim Sim, se doa mesmo, sabe, para é, entender, para ver tudo que está dizendo ali. Às vezes o próprio não falar também ele diz coisas. Então é a gente ficar bem ligado mesmo nesses sinais que a gente percebe. E eu costumo pensar que é como se fosse uma dança, né? Quando a gente vai dançar e a gente está num ritmo, a pessoa está no outro, um pisa no pé do outro, vai lá, vai para cá. Mas quando você tem esse escutar, olhar, você vai sentindo e depois consegue dançar, os dois conseguem dançar juntos, sabe? Eu penso a nossa sessão dessa forma também, né? Se a gente estiver aberto para esse escutar, olhar, né? A gente consegue dançar. Deixa eu só. sim. Tá, pode falar, eu vou só ler a pergunta aqui. Ah, tá, sim, com certeza, é isso. E você sabe que né, eu sempre levo essas comparações, sabe? Quando, por exemplo, ano passado eu era professora.
Na minha sala não tinha alunos diagnosticados, mas eu contribuí para aqueles que não eram, de uma forma que eles pudessem ser, né? Com o auxílio da minha coordenadora, da escola, da diretora, da própria família, do ouvido, acolher na hora de entregar a criança e aos poucos você ir trabalhando. Porque, infelizmente, nós valemos para a sociedade assim, papel e comportamento, né? Isso que nós somos. Para as crianças que não têm diagnósticos fechados, ainda que seja uma dislexia, muitas vezes elas não conseguem ter um encaminhamento dentro da própria escola por falta de um papel, por falta de um laudo de diagnóstico, que não somos nós que damos, mas que nós contribuímos muito, né? Então, como professora, eu tinha esse olhar. Eu levava uma atividade diferenciada mais a nível daquela criança, dentro daquela matéria que eu estava dando, dentro daquela disciplina que eu estava ofertando em sala. Então, assim, são propostas muito diferenciadas, mas o que fez diferença nesse meu percurso da educação foi isso, foi enxergar o outro na sua necessidade e no seu valor. Porque a gente não tem, nós não vivemos só de déficits, né? A gente também tem os nossos lados positivos, que brilha, que a gente nem imagina que serve de exemplos, de inspiração para as pessoas, né? Verdade. É enxergar para além do papel, né? Do diagnóstico. Tem gente ali, né? É, Não é né? só aquele diagnóstico, não. Olha só. Aí tem aqui a Down e tem a outra aqui, ó. Qual dica você dá para quem está começando a empreender? Ah, então. É, essa questão do empreendedorismo, eu Desculpa, sempre fui uma gente. pessoa muito estudiosa, sabe, Tati? Eu tenho a formação de administração de empresas. Olha só, E no gente. decorrer, é, quando eu terminei, assim, eu fui para o ensino médio, fiz um colégio de administração de empresa, depois faculdade de administração de empresa. Porém, eu casei, mudei, eu fiz magistério, pedagogia e mudei totalmente de área. Porque sempre a minha família é uma família de escolas. Em Taubaté eu tenho uma tia que tem uma escolinha, eu tenho uma professora, uma tia que era coordenadora da educação especial em Taubaté. Então eu venho de uma família da educação. E isso sempre também foi plantado em mim. E eu queria exercitar isso na administração. Como que eu fui empreender? Foi aí que eu precisei dessa formação que um dia eu tive, mas que eu não utilizava, né? Quando eu saí da educação ano passado, retrasado, e te encontrei, eu aliei um pouco de tudo que eu tinha e do que eu não tinha. E as coisas foram acontecendo por si só. Então, eu abri na minha casa 2 dias da semana fazendo atendimento. E aí, Olha, os gente, na demais dias, casa dela, tá? Na casa dela. sim, É porque às comecei vezes em eu falo casa. que eu tinha só uma mala, uma pastinha, É, né? Porque as pessoas acham que às vezes pra isso. gente dar o primeiro passo, a gente precisa de muita coisa, né? Mas, ó, Não, ela não. atendeu na casa dela e eu conto que É, eu tinha uma pasta. E fazia é, atendimento, eu só tinha uma pasta, não tinha lugar nenhum para atender, né? E eu ia atender as foi. pessoas, e aí depois comecei a atender também, tive consultório, depois cresci e tudo, mas antes disso tudo, era isso, né? Sempre o primeiro É. passo, gente, é menor, né? Sempre é menor. Sim, não, e Né? tem que ser sempre assim, tudo. A gente não pode começar também pensando em grandiosidade. Nunca foi minha intenção, né? Então, eu comecei sim em casa e fui me desvinculando da educação, contexto escola. E Uhum. aí, meio período em escola, meio em clínica, atendendo, não só em casa, como 3 dias na clínica no centro. A partir dali, eu fiz a minha opção. Agora me sinto preparada, porque o universo clínico é muito diferente do universo escolar. Nós temos que desenvolver posturas, nós temos que ter um certo amadurecimento, né? Com os nossos comportamentos, com os nossos achismos, né? Com a nossa fala. Então, toda essa questão eu também tive que desenvolver. Ainda que eu fizesse palestras como coordenadora de sala de recursos, porque uma coisa é muito diferente da outra. Mas aí, esse ano, eu passei a ficar só na clínica, não só em casa, como lá no centro. Então, a clínica junto com uma equipe, que é Clínica Olhos Dalma.
porque essa questão do olhar para mim também é muito importante, né? Enxergar o outro. E deu muito certo. A minha agenda foi por conta de começar a querer postar. Isso é uma inabilidade que eu não tenho, mas que eu venho me arriscando e vou me dedicar. Porque essas redes sociais, essas questões assim, eu nunca fui de sair aparecendo nessas questões, né, de trabalho. E eu comecei a dar essas caminhadas. Então, da clínica de casa, eu aluguei uma sala no centro. Dali foram crescendo os trabalhos. Eu não podia dizer não para quem me procurava. Aí eu precisei agregar mais uma profissional comigo. Eu comecei a fazer e sou responsável por toda a parte neuropsico e psicopedagógica da clínica. Aí tem uma parte que é só da psicologia. Aí a Gisela começou a trabalhar comigo para fazer a parte de intervenção, eu com a agenda cheia e alguns horários para avaliação. E cada dia que passa, é assim, eu tenho uma lista, não é querer falar, mas tenho, de pessoas aguardando eu fazer devolutivas para poder pegar o horário e fazer novas avaliações. Foi uma coisa que eu não me programei, ela aconteceu. Uma coisa que eu achei incrível foi assim, a importância das nossas avaliações. Aquilo que você nos instrui em ser excelente no básico foi que fez a diferença nesse meu caminhar de um ano para cá, né? Do ano passado para cá. Porque eu não queria tanto. Eu só queria o trabalho nesta profissão. Só que aconteceu de uma forma tão engrandecedora que eu fui usando os meus conceitos da administração e caminhando para outros lados. Comecei a fazer palestras em escolas, fui chamada para fazer formação de professores no município vizinho. E aí... Perdão, gente, eu estou muito gripada. E aí as coisas foram acontecendo. Aí mais um novo conhecimento, porque a gente não tem noção de valores, a gente não tem noção de contratos. Então foram coisas muito, muito novas que foram acontecendo. Mas tudo acontece no seu tempo e na sua hora. Não foi nada atropelado. Eu fui vivendo tudo em muita paz e podendo respirar, pensar e parar. Eu sou uma profissional, eu tenho que avaliar, eu tenho que ver os pontos positivos e negativos e me posicionar. Então, a gente vai adquirindo uma prática que eu não tinha, né? Mas que a vida vai preparando. Você não sabe o quanto que é importante isso que você está falando, Cris. As pessoas querem as coisas assim... Gente, não tem jeito de passar uma coisa na frente da outra, sabe? De dar, né, o carro na frente dos bois, né? Que a gente fala. Não tem jeito. Então, até no curso mesmo, a gente faz assim, primeiro o conhecimento. Aí depois a gente vai lá para praticar a avaliação e tal. Depois a gente pensa no empreender, né? Então, assim, isso que você falou, se você seguir assim, né? Você se empenhou, você tinha conhecimento, aí foi aparecendo um desafio, você foi tranquilamente resolvendo, né? Superando esses desafios. Então, se você fizer dessa forma... Eu falei aqui que eu sou positiva, né? Eu penso que não tem jeito de dar coisa errada. Não tem. Não tem. Não, é um movimento que vem a contribuir. Aí você vai selecionando. Eu estou para isso agora? Não estou madura para isso? Não é esse caminho que eu quero? Você vai selecionando. Porque quando você se faz presente nas escolas, as próprias escolas pedem. Né? Na reunião de pais, você poderia fazer uma fala... Né? Então, assim, você vai construindo de pouquinho em pouquinho. Você não sai distribuindo cartão, vendo palestras. Eu não precisei fazer isso. Isso foi consequência de um trabalho feito com amor. De trabalho bem de um trabalho, eu falo feito com amor, porque foi olhado, foi cuidado, foi apreciado e acabou externalizando isso para o outro. E o outro também me enxergou. Então, foi uma consequência. Hoje eu tenho na clínica estagiários de cursos de diferentes faculdades aqui de Campo Grande, que fazem estágio comigo na clínica, né? Eu faço formação de professores, eu faço palestra, também represento uma organização de eventos, estou até com a camisa aqui, que é da Ana Salter, evento.
Aí tem jogos também, né? As coisas vão vindo para você, né? Tem os jogos da própria Ana Salter, ela confecciona, vende, traz palestrantes. Hoje nós temos o professor Lucelmo Lacerda aqui com a gente, que é por a organização dela. Então, assim, eu acabo entrando no movimento por si só. E as consequências são positivas, não porque eu busque o ganho disso, mas porque as coisas vêm até mim. Então, tem hora que a gente fala sim e tem hora que a gente fala não. Porque a gente também tem que se policiar, não pode ir pegando tudo porque está crescendo e achando que isso é sucesso. Ah, isso é Porque você muito se perde no importante. caminho, sabe? Você tem que saber o que que você quer, É, o seu objetivo, para você não sair desviando. Muito legal isso, Cris. Eu é. tô olhando aqui o relógio, porque assim, faltam assim 8 minutinhos. Faltam 8 minutinhos. Deixa eu só. Aqui Ok. teve várias pessoas que perguntaram. Gente, a gente não vai conseguir responder todo, porque o Instagram vai cortar a gente, tá? Teve várias pessoas perguntando aqui como que você fez para colocar o preço na sessão. É isso, como cobrar? Como que você fez para descobrir assim um valor para você cobrar? Essa foi uma dificuldade, sabe? Porque as pessoas não gostam de ser sincero. Geralmente, quando você busca a resposta, você encontra uma média, né, desses valores. Mas ele, ao certo, você não ouve. Foi uma dificuldade estabelecer inicialmente. Mas, assim, eu consultei outras pessoas, né, mais próximas, que trabalhavam em clínicas em outro tipo de acompanhamento clínico, fonoaudiólogo, psicólogo, fui fazendo mais ou menos a minha média. Uhum. Então, assim, a gente tem que trabalhar pelo valor que a gente tem. Então, a gente sabe, né? A gente não pode ser ganancioso, mas também não pode se menosprezar. Tem que É ser um justo. trabalho, você vive disso, você busca constantemente. Eu costumo dizer que eu tenho mais livros do que roupas e sapatos, porque a gente e mais diplomas, não para esbanjar, mas justamente para estar sempre atualizada, né? Então, assim, eu procuro cobrar um preço justo. E Uhum. as pessoas vêm. Eu Uhum. tenho também, para devolver para esse universo que é tão prazeroso e maravilhoso comigo, Tati, a tabela social. Obrigada. Em alguns casos, para não deixar de atender, eu acabo fazendo uma tabela social. Mas, Uhum. assim, em média, vamos responder, né? Uhum. Nós temos aí profissionais que cobram 150, 100 e de 80 para lá. Uhum. Fica sempre Ó, dentro dessa variação. gente, eu tenho contato com gente do Brasil inteiro, né? Porque tem alunos em todos os estados. Eu vi assim, eu já vi gente que cobra R$ 40, tá? Tem lugares, É, gente, que é impossível cobrar mais de R$ 40. E tem lugares que as pessoas chegam a R$ 200. Então, quando a é, gente fala assim que tem que pesquisar na sua região para fazer uma média com os profissionais que cobram mais ou sim, menos o mesmo valor, fonoaudiólogo, psicólogo, TO, geralmente fisioterapeuta, geralmente esse pessoal cobra mais ou menos na mesma faixa de preço, então você precisa pesquisar mesmo na sua região, não é porque eu não estou querendo falar o valor não, né? Se você perguntar aqui o valor na minha região, eu vou saber, mas realmente tem lugar que as pessoas não têm como cobrar mais de R$ 40. E tem lugares que a é, pessoa cobra R$ 200, tá? Tem que fazer essa isso. pesquisa mesmo. Tem que fazer esse dever de casa aí para tentar descobrir, tá? Ô, Cris, o Uhum, pessoal tá fazendo pergunta aqui para você, mas antes, assim, é, eu tô achando que não vai dar tempo, e então eu já vou me despedir aqui para, se der tempo, a gente responde, tá? Depois disso. Ó, eu quero agradecer muito você. Sua experiência é muito legal, enriquece muito a gente, enriquece tanto no grupo quanto aqui compartilhando com a gente, as pessoas perto de você que você faz diferença na vida de muitas pessoas, eu sei. E o sucesso da gente, ele não é assim, ser conhecido. Então, tem gente que fala assim, ai, Tati, eu tenho 100 pessoas no meu Instagram, como é que eu... Gente, isso não é sucesso, né? Eu tenho mais pessoas no meu Instagram porque eu tenho um curso e às vezes eu divulgo meu curso. Não é isso. é, O sucesso das pessoas é o quanto de pessoas que a gente consegue impactar, né? Às vezes é, você
impacta você está atendendo um aluno, você impacta esse menino e ali já vai gerar, né? Já tem um impacto positivo, não é só para ele, é para a escola, gente. A escola indica porque é bom para a escola também, tá? Com parceria com bons profissionais, porque ela vê resultado, né? Sim, Então muita gente fala, sim. indica quem já conhece, indica quem já. Tá, indica quem já conhece. Se a pessoa não for boa, ela indica uma vez, mas não vai indicar sempre, porque ela quer avançar também. Ela Aham. não quer ficar, É, né? Ela quer ver resultado. Então, assim, ninguém vai ficar indicando quem atrapalha o serviço do outro. Então, assim, eu sim. ver, né? No seu caso, você tem reconhecimento, você cresceu na sua região, porque você se empenhou, porque você está fazendo, porque você impacta positivamente a vida das pessoas. E eu tenho muito orgulho disso, de você, assim, é lógico que não foi eu que te construí, né? Não é nada, mas eu tenho muito orgulho disso, assim, de estar observando seu crescimento, sabe? De ter visto, de ter acompanhado as coisas você fazendo, quando você compartilha alguma coisa. Então, estou muito feliz de você ter participado aqui com a gente hoje, tá, Cris? Ah, eu agradeço a todos que estão aí conosco, né? Temos bastante gente ao vivo. Mando Muita um gente, beijo. nossos colegas aqui. Então, mando um beijo para os nossos colegas lá do grupo, para os meus colegas também de Manaus, porque eu morei 9 anos lá, e eles estão me acompanhando hoje aí também. Eu Gente, tenho ela é meus praticamente de aprendizes. norte a sul. Eu sou. Eu era casada com um militar, então eu morei muito tempo em vários estados. Então eu já tinha aí o meu percurso também construído do passado. Como a Raquel falou ontem, é uma soma do nosso passado que vem com a gente, né? Pessoas que contribuíram nessas construções. Mas eu mando um super beijo para todos que estão aí conosco. Lamento não poder responder, mas podem me mandar, podem me chamar no WhatsApp. Estou no Instagram, Cris Alcântara, 1234, ou Cristiane Alcântara. Pode me chamar que eu respondo, seja sobre o autismo, sobre o síndrome de Down, sobre a dificuldade de aprendizagem, sobre a construção de todo esse processo, porque eu estou construindo, né? Eu não tenho nada feito por si só, aconteceu num boom, eu estou no caminho, é um processo, e eu Todos nós. cresço e gosto cada dia mais na pessoa que eu me formo, não só na profissional, porque a gente acaba também tendo um amadurecimento da vida, né? E a psicopedagogia traz esse olhar humanizado para a gente mesmo, não só como profissional, como pessoa. Então, super beijo para os diretores de escolas que estão aí online, para os coordenadores, para os meus amigos, para os meus parentes, para os meus aprendentes, para a nossa família mais psicopedagogia. E a você, Tati, fiquei muito feliz do seu convite. Eu estou saindo daqui para um outro evento, mas assim, eu Olha só. não teria como dizer não, porque imagina, né? Eu estou começando, como muitos colegas, e eu dou maior força. Comecem, se descubram, porque é tão gostoso. É tão gostoso você mudar a vida das pessoas, você transformar o olhar de uma família em relação ao seu próprio filho, né? Você devolver esses valores que muitas vezes estão se perdendo em meio à sociedade, né? Com as questões materiais e não mais humanas. E isso nossa profissão nos traz. Então, eu agradeço imensamente você, eu sempre te falo isso, e não Fala preciso de mesmo, oportunidades, gente. Fala né, como essa, demais. Nossa porque você Senhora. transformou a minha vida, a vida dos meus filhos e daqueles que estão junto comigo hoje, né? Hoje eu tenho aí um grupo de psicopedagogos que participam comigo. Estou indo para um congresso internacional do qual mais 4 pessoas estão indo comigo. E isso eu devo a você, porque você transformou a minha vida e a vida de pessoas que você nem conhece, que estão ao meu lado, como essas que estão nos assistindo e que te seguem. Então, assim, você é um ser iluminado. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada pela oportunidade. Quando precisar, estou aqui. E para os Ai, demais, podem me perguntar. Será um prazer poder conversar sobre essas coisas que eu amo fazer. É o que é o meu amor maior. Meu terceiro filho é a minha profissão. ai, gente. Gente, o que que eu vou falar? Não Não tenho nem o chore, que porque eu falar. também choro. Eu não tenho nem o Não que chore. falar e nem condição de falar, tá?
Cris, eu só tenho a agradecer. Gente, ó, 20 segundos para encerrar a live, que tá aparecendo aqui para mim já. Gente, eu não tenho nem o que falar, eu sou muito grata a Cris, a todo mundo que participa, né, dos grupos, pessoal que compartilha tanto conhecimento com a gente, que faz a gente crescer todos os dias. Sou muito grata, viu, Cris? Eu não dou conta da Cris, gente, que ela faz essas coisas. Ela faz essas coisas.